Oi, gente! Estamos aqui com mais um bate-papo sobre espiritualidade. Hoje iremos responder a pergunta do Tiago. Ele mandou a seguinte questão aqui pra gente. Ele quer saber o que é o propósito da vida, como encontrar esse propósito, qual o seu impacto e se tem diferença entre gêneros. Eu confesso que eu já fiquei muito nessa questão sobre o propósito da vida, sabe? E isso me incomodava demais, porque eu sentia que essa vida que nós levamos aqui, né, com as ações automáticas, não me satisfazia, não tinha o menor sentido, porém, eu não entendia. Eu falava, cara, como assim? Tá todo mundo acordando, indo trabalhar, casando, entendeu? Tendo filho. E onde coisas que faz muito sentido, né, para as pessoas, aquilo não faz sentido para mim. Como assim, cara? Era muito louco, assim, porque eu falava, cara, eu não tenho do que reclamar. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, com saúde, tenho um emprego bom, não passo dificuldade, tenho meu trabalho, eu tenho uma vida normal, mas só que assim, cara, isso não tem o menor sentido. Isso me dava um desespero aqui. Quem me segue sabe que eu já fiz alguns vídeos a respeito disso, sabe que eu já abordei bastante esse tema no meu blog também. Mas hoje eu posso dizer uma coisa para você, Thiago. Eu encontrei o propósito da minha vida, de verdade. E eu ligo muito esse fato de plenitude, sabe? Eu acho que quando eu andava naquelas preocupações, assim, sabe? Disso aqui nada fazer sentido, eu carregava um vazio muito grande dentro de mim. E quando a gente carrega um vazio e não sabe o que é, dá um desespero, porque a gente começa a projetar aquele vazio em várias coisas aqui fora, né? E aí a gente começa a projetar, cara, não é possível, deve ser um relacionamento novo, ai não, acho que é um emprego novo, deve ser mudar de casa, viajar, enfim. A gente começa a ficar buscando fora, né? E eu acho que quanto mais a gente vai buscar fora e acaba encontrando tal, mas você até consegue o que você supostamente queria, mas não preenche, cara. Aí começa a dar um desespero. E no meu ponto de vista, é tão importante você ir atrás de tudo isso que você acha que vai te satisfazer, porque a vida espiritual, de fato, eu acho que você só vai encontrar realmente o propósito da tua vida quando todas as tentativas aqui no mundo da matéria falir, sabe? Quando você constatar, de fato, que não é nada disso que vai te preencher. Mas assim, tem mais coisas para falar, mas eu quero ouvir você, Ju. O que você acha? Oi, Vivi. Oi, Tiago. Bom, é uma pergunta aí bem profunda essa sua, né? Eu estava aqui ouvindo a Vivi, pensando qual seria o meu propósito de vida. Mas, assim, eu concordo com a Vivi, com esse aspecto que ela trouxe, de que muitas vezes, né, a gente acredita que o propósito da vida é construir aquilo lá. Então, assim, percebe que a gente nasce e aí parece que tem sempre uma etapa nova a ser realizada. Então, desde o dia que eu nasci, eu preciso aprender a falar, eu preciso aprender a andar, eu preciso depois me envolver socialmente com outras crianças na escola, aí depois eu tenho que estudar, ter uma profissão, aí eu tenho que casar, não sei o quê. E aí, que nem a Vivi falou, aí eu faço tudo isso, estou aposentada já, né? Estou vivendo numa ilha paradisíaca, mas eu ainda não estou feliz e não estou satisfeito. E aí eu fico pensando assim, né, que o propósito tem a ver com o que nós somos. Então, assim, se eu acredito que eu sou essa personalidade que precisa cumprir várias etapas para chegar lá onde eu não sei, né? Então eu vou sempre me concentrar nessas etapas que eu tenho que cumprir. Agora, se eu, por outro lado, me acredito e acho que eu sou um ser espiritual e eu acho que, ao cumprir esses propósitos, sim, não estou pedindo para ninguém abandonar tudo e viver no meio do mato, não é isso que eu faço, né? Então, existem esses propósitos que a gente tem, mas eu acho que toda a diferença do propósito é justamente qual é o significado, qual é o propósito que eu dou para tudo isso que eu estou realizando. Então, assim, com que olhos eu olho para tudo isso? E aí, nesse sentido, eu pensando para viver, eu pensei assim, puxa, acho que o propósito é justamente não querer controlar e não querer controlar e não querer ser dono da situação, assim, nas circunstâncias. Então, diante de qualquer circunstância que eu estiver vivendo, o propósito é ver qual é a minha oportunidade ali de crescimento, qual é a minha oportunidade de despertar,
qual a minha oportunidade de não me identificar com aquilo que está acontecendo, para eu me entender como um ser espiritual e não um ser corpóreo, personagem, isso tudo junto comigo. Então, eu acho assim que quando eu percebi que para mim, né, nessa busca, agora, então, aos olhos da Juliana de antes, a minha busca hoje está muito mais passiva do que ativa. Então, assim, já fiz muitas buscas. Tem que ir atrás disso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer a dança da chuva, tem que acender a vela, tem que dançar, entendeu? E aí, de repente, quanto menos etapas eu coloquei, quanto mais eu entendo que a minha busca é mais passiva, no sentido de observar o que está se apresentando, e que aquilo que está se apresentando, por mais que eu não consiga entender, é o que eu preciso, quando de fato eu percebi que eu tinha encontrado o meu propósito, sabe? E aí você perguntou com relação a isso, né? Se tem diferença na questão dos gêneros. Se você considerar que é isso, que não tem nada a ver com essa vida, com todos esses propósitos que eu falei, propósitos, essas etapas que a gente tem que cumprir, então não tem a menor diferença, né? Eu acho que sendo homem ou mulher, o propósito é o mesmo porque somos seres espirituais. Então, se a gente pensar que o propósito são só as coisas que são eternas, e vamos combinar o que é eterno aqui do que a gente vive. E o que é eterno, tanto faz se você é homem, se é mulher, se é gay, se é... Sabe, hoje em dia, né, tem tantas variações, eu nem sei, desculpa aí, gente, se eu não mencionei alguma preferência de vocês. Mas, então é isso. O que você acha, Vivi? É muito legal, porque você também foi falando e eu fui colocando coisas, né? E essa é uma pergunta realmente muito profunda, né? E que dá para abrir bem ela, né? Mas assim, eu acho que para focar um pouquinho em propósito mesmo, é esse lance de entender que isso aqui não é o nosso ser real, né? Que é o lance de entender que não somos humanos, né? A gente só está tendo uma experiência humana, que existe algo de absoluto dentro da gente, algo eterno, né? Algo que não é impermanente. Então, eu acho que o propósito da vida é o despertar mesmo. Eu acho que é o despertar desse grande sonho, dessa grande ilusão, né? Dessa confusão e insanidade que é viver aqui, porque é muito louco isso, que quanto mais eu vou aprendendo, mais eu vejo o quanto esse mundo é insano, sabe? Eu acho que realmente o propósito da vida, né, é descobrir tudo isso, é descobrir o que é verdade, o que é ilusão, sabe? É se libertar desse sonho, né? Quebrar esse véu aí, né, de Maia e entender que a vida não é só isso, cara. Porque isso aqui é muito pouco, isso aqui é muito pouco, isso aqui não completa e nunca vai completar, né? E o lance, assim, é muito legal entender também que um dia todo mundo vai sacar tudo isso que a gente está, né? A gente já está num caminho aí e cada um tem o seu tempo, mas no final das contas, todo mundo vai acabar despertando e descobrindo tudo isso, né? Um dia, a gente não sabe se vai ser nessa vida, se vai ser em outra encarnação, mas enfim, né? E então, assim, é isso. Eu acho que realmente ele pergunta aqui como encontrá-lo. Eu acho que é sentindo mesmo esse vazio, o grau de desespero, falindo de todas as ideias, né? De que algo daqui de fora vai te satisfazer. Eu acho que quando você chegar nesse ponto, o Thiago, de entender que nada daqui vai te satisfazer, aí sim você vai começar a encontrar o seu propósito. Porque enquanto isso, enquanto personagem, a gente sempre vai ter um desejo a mais, sabe? Uma esperança a mais. E não adianta, cara. Tem que chegar no final do poço mesmo e entender que não é nada disso. Às vezes é com uma grande decepção, com uma grande perda. Não precisa ser dessa forma tão traumática. Às vezes não. Às vezes a pessoa já nasceu mais iluminado aí, entendeu? Não precisa sofrer tanto, não precisa ser tão na dor assim, né? E o impacto, o impacto é o seu estado de ser, é o seu estado de espírito, entendeu? Quando você descobre tudo isso, muda muita coisa aqui dentro da gente, sabe? Eu acho que realmente a gente tira um peso gigante dos ombros, a vida passa a ser um pouco mais leve, sabe? Não que você não vai sofrer, porque tem muita gente também que acha isso, sabe? Acha que só porque agora eu estou no caminho espiritual não vou sofrer. Não, é uma grande ilusão isso. Uma vez que a gente está aqui no mundo da matéria, isso faz parte, né, do pacote matéria. Não tem jeito, cara. Você vai se desiludir, você vai sofrer, você vai chorar, mas talvez não com tanta intensidade, não com tanto drama. Vai chegar um momento, eu não tô ainda nisso, né, mas eu sei que isso vai acontecer, que você vai estar tão ancorado no teu ser verdadeiro
que se cair uma tempestade ou um dia de sol vai ser indiferente para você, sabe? Eu acho que quando a gente começar a igualar a dualidade, cara, aí você começar a perceber que a dualidade já não tem tanto impacto na tua vida, cara, isso é uma sensação de plenitude mesmo, porque você pode estar feliz, você pode estar triste, mas você vai estar pleno, né? Você acha isso, Ju? É tão gostoso falar disso, né? Porque dá um vislumbre assim na gente, dá uma. Não sei se você está aí do outro lado sentindo isso, mas dá uma coisa tão boa falar disso, né? É gostoso falar da verdade, né? O mais legal disso, enquanto eu estava ouvindo você falar, é que eu estava pensando que, independente do que a gente acredite, Deus, divindade, espiritualidade, força maior, seja o que for, a gente é tão pequeno diante disso tudo. E se a vontade de Deus, né, para mim eu digo Deus, se a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita e a minha salvação e a minha paz e tudo isso, então assim, o que eu posso fazer contra a vontade de Deus, né? Então, assim, o propósito é eu me tirar mesmo do meio do caminho, sai do caminho de Deus, sabe? E deixa que Ele está fazendo todas as coisas. Então, acho que o propósito é quanto menos importância eu dou para mim mesma, e com isso eu não quero dizer que eu vou doar todas as coisas para os outros, mas assim, igual a Vivi falou, né? Quanto menos eu me identificar com isso, eu querer as coisas, eu ir buscar e achar que no final daquela etapa eu vou ser feliz, quanto menos eu me colocar no caminho entre eu e Deus, mais eu vou ter paz, eu vou, né, me sentir bem. E veja que quando a gente fala de felicidade perfeita, não está falando de euforia, não está falando de, sabe, de depressão. Então, acho que era isso que eu queria falar, Tiago. Super obrigada pela sua dica de colocar a câmera mais para cima. Estou colocando desde então. É isso, é muito legal interagir com as pessoas. Eu conheci o Tiago lá no Morada do Sol, da última vez que eu fui lá, e aí ele me deu a dica da câmera. Bom, é isso, Vivi. Super obrigada pela oportunidade de novo. É muito bom falar sobre essas coisas. Que bom, preenche super o meu coração. Namastê. Ju, é muito bom mesmo falar sobre isso, me dá uma sensação muito boa, é muito gostoso fazer esse vídeo aqui com você. Então, gratidão, amiga, muita gratidão por você fazer parte da minha vida, da minha jornada e da gente poder, né, trocar essas ideias juntas, faz eu me sentir muito junto de você, mesmo você estando aí em São Carlos, eu em São Paulo, né, você está constantemente aqui na minha vida. Tiago, espero que a gente tenha te ajudado com a sua questão. Gente, um beijo enorme no coração de todos vocês. Namastê.